Algo está acontecendo. Você pode sentir isso? O mundo parece estar à beira de algo monumental, um evento que poderá alterar o curso da história. Isto não é apenas especulação ou teorias infundadas. Os sinais estão ao nosso redor, visíveis para aqueles que estão dispostos a abrir os olhos e ver. No entanto, apesar destes sinais inegáveis, muitos continuam as suas vidas como se nada estivesse fora do comum. Eles se apegam à rotina, sem perceber que a realidade se desenrola diante de nós de maneiras que não podemos mais ignorar. As Escrituras há muito alertam para um tempo em que cada pessoa enfrentará uma escolha inevitável, um momento em que a verdade será totalmente revelada, não deixando espaço para dúvidas, nem espaço para hesitação. Mas a questão permanece: estamos prontos? Alguns acreditam que estes avisos se referem a um futuro distante, assegurando-se de que ainda há muito tempo para se prepararem. Mas e se não houver? E se o tempo já tiver acabado? 25 de fevereiro de 2025 é apenas mais uma data no calendário ou marcará o início de algo irreversível? Não podemos dizer com certeza o que irá acontecer, mas todas as evidências sugerem que este dia poderá servir como um momento crucial na história mundial. A escalada de conflitos, crises, perseguições e convulsões sociais é impossível de ignorar. O mundo está mudando rapidamente e, a cada dia que passa, os sinais proféticos tornam-se mais aparentes. Se você está aqui lendo estas palavras, é porque você também sente isso. Você sente profundamente que algo não está certo, que o sistema está se movendo em direção a um evento climático, um evento que muitos se recusam a reconhecer. Esta mensagem não é para todos. É para aqueles que reconhecem que o tempo da complacência acabou, que a fé não pode permanecer um ritual passivo e que uma decisão deve ser tomada antes que seja tarde demais. Ao longo da história, Deus sempre alertou seu povo. Das vozes dos profetas do Antigo Testamento aos ensinamentos de Jesus, a mensagem tem sido consistente: esteja preparado. Mas desta vez, a urgência é maior do que nunca. Porque 25 de fevereiro de 2025 se destacam na linha do tempo profética? Alguns argumentam que ainda estamos longe de testemunhar o cumprimento final da profecia, mas os acontecimentos mundiais pintam um quadro diferente. O ritmo a que as coisas se estão a desenrolar sugere o contrário. A Bíblia nos alerta em 1 Tessalonicenses 5:2. Vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão durante a noite. Em outras palavras, virá de repente, quando menos se espera. Considere os dias de Noé. As pessoas zombavam dele, ignoravam seus avisos e continuavam vivendo como se nada fosse mudar. Eles estavam convencidos de que a chuva de que ele falava nunca viria. Mesmo assim, Noé persistiu, construindo fielmente a arca de acordo com as instruções de Deus. Então, sem aviso, caíram as primeiras gotas de chuva. Em poucas horas, o mundo como eles o conheciam desapareceu. Agora, pergunte-se, você está construindo sua arca ou vivendo como se nada estivesse acontecendo? Os sinais são inegáveis. O mundo enfrenta um colapso econômico sem precedentes. As pessoas estão desesperadas, em busca de segurança financeira, procurando formas de construir riqueza e manter a estabilidade. No entanto, no meio desta busca frenética, poucos procuram verdadeiramente a Deus. A moralidade está sendo distorcida de forma irreconhecível. Os valores fundamentais estão a ser postos de lado e a humanidade está a mergulhar cada vez mais num declínio espiritual. Enquanto a sociedade é consumida por dinheiro, poder e estatuto, o inimigo avança a sua agenda sem controlo e sem contestação. Mateus 24, 37-39 nos lembra que o retorno de Jesus refletirá os dias de Noé. As pessoas ficarão distraídas, vivendo suas vidas normalmente, sem saber que o julgamento está prestes a cair sobre elas. Isso nos leva à questão urgente: o que há de tão significativo em 25 de fevereiro de 2025? Muitas vozes proféticas têm falado de mudanças iminentes na governação global, nas estruturas económicas e até mesmo dentro da própria Igreja. Poderia ser esta a data em que estas mudanças acelerarão além do controle? A resposta está nos sinais que Deus colocou diante de nós. Olhe ao redor. O caos está em toda parte. Os desastres naturais, terremotos, tempestades, incêndios e pandemias estão a intensificar-se, tanto em frequência como em magnitude.
Os mercados financeiros estão a entrar numa espiral de instabilidade. Os governos estão a implementar medidas de controle digital cada vez mais rigorosas. A perseguição aos cristãos está a tornar-se mais agressiva. Nas redes sociais, milhões de pessoas discutem como ficar rico, como maximizar a produtividade, como alcançar o sucesso. Mas quando estão falando sobre o que realmente importa, eternidade? É fácil ficar enredado na busca incansável por riqueza, conforto e estabilidade. Mas a que custo? Qual é o propósito de ganhar tudo o que o mundo tem a oferecer se, no processo, você perde a sua alma? Marcos 8:36 nos pergunta: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esta é a pergunta que exige uma resposta. Você está pronto? A Bíblia enfatiza a importância da oração, do jejum e de manter um relacionamento íntimo com Deus. O tempo da fé morna acabou. Não há mais espaço para crenças indiferentes ou espiritualidade superficial. Apocalipse 3:16 dá um aviso severo. Porque você é morno, nem quente nem frio, estou prestes a cuspir você da minha boca. Este é o momento de acordar. Para fortalecer sua fé. Para se preparar para o que está por vir. Esta mensagem não pretende incutir medo, mas trazer clareza. O Senhor nunca abandona o seu povo sem orientação, o seu Espírito Santo é o nosso guia, a nossa força. Mas a janela de oportunidade está se fechando. Se o que vemos acontecer agora já é alarmante, imagino que ainda está por vir. Quando chegar a hora, você permanecerá firme em sua fé ou será levado pela maré? Agora eu te pergunto, você acredita que estamos testemunhando o cumprimento da profecia? Desde o início dos tempos, Deus revelou seus planos através da profecia. O Antigo Testamento está repleto de advertências de homens como Daniel, Isaías e Ezequiel, enviado para alertar as pessoas sobre eventos iminentes. O próprio Jesus, em Mateus 24, expôs os sinais que precederiam seu retorno. No entanto, quantos cristãos estão realmente prestando atenção? Muitos estão demasiado preocupados com as suas próprias ambições, centrados na segurança financeira, no aumento da sua riqueza, na expansão da sua influência, enquanto negligenciam o que é mais importante: eternidade. Imagine estar em Jerusalém, ano 30. Você vê Jesus parado no templo. Seus discípulos se aproximam dele com uma pergunta: Mestre, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? Jesus não fornece uma data. Em vez disso, ele oferece advertências claras. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Cuidado para não ficarem alarmados, pois essas coisas devem acontecer. E aqui estamos hoje, testemunhando exatamente isso. Os sinais estão ao nosso redor. A escolha agora é sua, você estará pronto? Mas este não é o fim, longe disso. Olha ao seu redor, não é exatamente isso que vemos acontecer hoje? O mundo está mais dividido do que nunca, com conflitos a aumentar em todas as frentes, guerras, protestos, revoluções. O sistema financeiro está cada vez mais próximo do controle absoluto. No entanto, a parte mais perturbadora é que o próprio Jesus advertiu que estas seriam apenas o começo de tribulações maiores. A questão não é mais se estamos vivendo no fim dos tempos. A verdadeira questão é, quão perto estamos do clímax profético? A humanidade avança, alheia aos sinais que a rodeiam. Muitos buscam apenas conforto, segurança financeira e sucesso profissional, sem saber que, abaixo da superfície, está ocorrendo uma transformação silenciosa. A profecia em Daniel 12:4 predisse que o conhecimento aumentaria nos últimos dias, e é precisamente isso que estamos testemunhando. A revolução tecnológica atingiu um ponto de viragem irreversível. Inteligência artificial, moedas digitais, vigilância em massa e controle global de dados, cada desenvolvimento interligado perfeitamente num sistema centralizado que se fortalece a cada dia que passa. O que antes parecia uma teoria distante, algo rebuscado ou improvável, é agora uma realidade que se desenrola diante dos nossos olhos. O livro do Apocalipse alertou sobre uma época em que ninguém seria capaz de comprar ou vender sem se submeter a um sistema global. Esse momento está se aproximando rapidamente.
As nações estão a implementar identificações digitais, as transações em numerário estão a tornar-se obsoletas e está a ser criada uma infraestrutura financeira totalmente monitorizada. A era do dinheiro físico está a desaparecer, abrindo caminho para uma nova forma de controlo. Poucos compreendem verdadeiramente a gravidade da situação, mas aqueles que compreendem as Escrituras reconhecem estes acontecimentos como um passo fundamental para o cumprimento da profecia. Quando tudo estiver sob regulamentação estrita, o que acontecerá com aqueles que se recusarem a se conformar? A perseguição aos cristãos existiu ao longo da história, mas hoje assume uma forma mais insidiosa. No passado, a opressão era aberta, brutal e física. Agora é estratégico, sutil e abrangente. As vozes que falam a verdade estão a ser silenciadas, removidas das plataformas sociais, censuradas nos meios de comunicação social e despojadas da sua influência. As igrejas enfrentam restrições, os pregadores são rotulados como extremistas e aqueles que se recusam a alinhar-se com a agenda mundial prevalecente são marginalizados. Antigamente, a perseguição veio pela espada e pelo fogo, hoje, manifesta-se na supressão digital, na manipulação ideológica e na remodelação de valores morais. João 15:20 nos lembra que assim como Cristo foi perseguido, seus seguidores também serão. No entanto, muitos ainda acreditam que estão seguros, que nunca terão de enfrentar escolhas difíceis por causa da sua fé. Mas e se esta sensação de segurança for apenas uma ilusão? E se o dia 25 de fevereiro de 2025 marcar o início de uma nova onda de perseguição mais intensa do que a que vimos antes? Os sinais estão por toda parte, mas a maioria continua a viver como se nada estivesse acontecendo. O cenário geopolítico está em constante fluxo, os líderes sobem e descem, as ideologias mudam e o poder torna-se mais centralizado. Nações que antes defendiam os valores cristãos estão agora aprovando leis que contradizem abertamente a palavra de Deus. Esta decadência moral não é aleatória. O que estamos testemunhando é um desenrolar de eventos cuidadosamente orquestrado. Daniel 2:21 nos lembra que Deus controla os tempos e as estações, que Ele remove reis e estabelece novos governantes. Nada acontece por acaso. A história mostrou-nos quão rapidamente os governantes podem tornar-se opressores. Quando um novo faraó ascendeu ao Egito, ninguém previu que ele escravizaria o povo de Deus. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, muitos pensaram que toda a esperança estava perdida. No entanto, apesar de tudo, o plano de Deus continuou a se desenrolar. Hoje, esse mesmo padrão ocorre em escala global. A fé cristã é cada vez mais marginalizada e os valores bíblicos estão sob ataque implacável. Aqueles que não conseguem ver esta realidade estão espiritualmente adormecidos. Entretanto, o mundo permanece distraído, fixado na riqueza, no conforto e no autopromoção. Nunca foi tão fácil perder de vista o que realmente importa. A busca pelo sucesso financeiro e pelo status social tem consumido muitos, afastando-os ainda mais daquilo que tem significado eterno. Não há nada de errado em buscar estabilidade, mas quando ela se torna a prioridade máxima, a alma corre grande risco. Jesus deixou claro em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas também. Mas o que acontece quando os crentes depositam a sua confiança no sistema e não em Deus? Vivemos agora numa época em que o Evangelho está sendo diluído para torná-lo mais atraente. Muitos substituíram as duras verdades das Escrituras por mensagens de bem-estar que evitam confronto. A apostasia se espalha rapidamente. 2 Timóteo 4:3-4 adverte que chegará um tempo em que as pessoas não tolerarão mais a sã doutrina, mas procurarão professores que lhes digam o que desejam ouvir. Esse tempo não está mais no futuro, está aqui. Muitas igrejas hoje evitam pregar sobre arrependimento, santidade ou preparação espiritual. Em vez disso, o foco mudou para as bênçãos materiais e o sucesso pessoal, ignorando completamente a tempestade que se aproxima. O Evangelho foi rebatizado como uma mensagem confortável e sem confrontos que exige pouco compromisso. Como resultado, muitos crentes não estão preparados para o que está por vir. A sua fé é superficial, construída sobre promessas de prosperidade e não sobre o fundamento de Cristo. Mas o que acontecerá quando essa prosperidade for eliminada? Quando a verdadeira fidelidade a Cristo tem um custo tangível?
Não se engane, a perseguição não é uma possibilidade distante, é uma certeza. O dia 25 de fevereiro de 2025 poderá marcar o início de uma mudança irreversível, um momento de testes ainda maiores para aqueles que permanecem firmes em Cristo. Não sabemos exatamente o que acontecerá nessa data, mas sabemos que o mundo caminha rumo a um momento de decisão. E a realidade mais alarmante? A maioria das pessoas continua a viver como se tivesse todo o tempo do mundo. Se você está esperando por um aviso final, um sinal claro e inegável, entenda que isso já está acontecendo. A questão é, você estará pronto para permanecer firme quando chegar a hora? A sociedade moderna zomba da fé com ousadia crescente. Valores antes considerados sagrados são agora ridicularizados. O que antes era uma verdade inquestionável agora é tratado como absurdo. Esta inversão da moralidade está a desenrolar-se diante dos nossos olhos. As gerações mais jovens estão sendo condicionadas a rejeitar o cristianismo. A cultura moderna glorifica o materialismo, os prazeres passageiros e o relativismo moral. Mesmo assim, muitos acreditam que esta é apenas uma fase passageira. A verdade é que estamos numa encruzilhada decisiva. Está chegando um momento em que a neutralidade não será mais uma opção. Ou você permanecerá com Cristo ou permanecerá contra Ele. Apocalipse 3, 15-16 oferece um aviso sério. Eu conheço suas ações, que você não é frio nem quente. Eu gostaria que você fosse um ou outro. Então, porque você é morno, nem quente nem frio, estou prestes a cuspir da minha boca. Este é o momento da decisão. Não há mais espaço para passividade. Aqueles que não estão enraizados na sua fé não resistirão ao que está por vir. O ritmo da mudança está a acelerar e aqueles que não conseguirem reconhecer os sinais serão apanhados desprevenidos. O controle tecnológico, a imposição ideológica e a erosão da fé estão a moldar um mundo onde a neutralidade é impossível. Cada pessoa terá que fazer uma escolha definitiva. O sistema global fortalece-se diariamente e, em breve, aqueles que se recusarem a cumprir enfrentarão graves consequências. Apocalipse 3 alerta para um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem se submeter ao controle total. O que antes parecia ficção agora é realidade. Os governos estão a lançar moedas digitais, o dinheiro está a desaparecer e todas as transações financeiras estão a ser monitorizadas. Quando o controle se tornar absoluto, o que acontecerá com aqueles que se recusarem a submeter-se? Eles podem sobreviver fora do sistema? O verdadeiro cristianismo sempre esteve em oposição aos poderes do mundo. É por isso que aqueles que permanecem fiéis sempre foram perseguidos. Muitos pensam que a perseguição se trata apenas de sofrimento físico, mas já existe uma nova forma de opressão. Os cristãos que falam a verdade estão sendo silenciados, ridicularizados e cancelados. As suas vozes são apagadas, a sua influência eliminada e os seus meios de subsistência ameaçados. A questão não é se essas coisas acontecerão. A questão é, quando chegar a hora, você estará pronto para permanecer firme? Em vários países, a proclamação do Evangelho já está a ser categorizada como discurso de ódio. Estão a surgir leis que procuram restringir a liberdade daqueles que seguem a Cristo, limitando a sua capacidade de partilhar abertamente a sua fé. O que antes era um direito fundamental, a capacidade de expressar as próprias crenças, está agora a ser questionado, desafiado e até restringido. À primeira vista, estes podem parecer incidentes isolados, acontecimentos desconexos que acontecem em diferentes partes do mundo. Mas, na realidade, são fios entrelaçados num plano muito maior e mais complexo. O objetivo final sempre foi claro: remover Deus do coração da sociedade e substituí-lo por um sistema que exige conformidade absoluta, um mundo onde as pessoas não têm outra escolha senão seguir um caminho único e predeterminado. Isto nos leva a uma questão crucial: estamos realmente preparados para permanecer firmes e resistir? O dia 25 de fevereiro de 2025 poderá tornar-se um momento decisivo, um momento que alterará o curso da história de formas que ainda não podemos compreender totalmente. Alguns estudiosos sugerem que esta data marcará uma grande mudança na geopolítica global, um ponto de viragem que remodelará alianças e estruturas de poder. Outros alertam que pode ser um passo crítico em direção ao controle digital, onde cada ação, cada transação e até mesmo crenças pessoais serão monitorizadas e reguladas.
Ainda assim, há quem veja uma transformação muito mais profunda e espiritual no horizonte, uma transformação que desafiará os próprios fundamentos da própria fé. Ninguém pode dizer com certeza absoluta o que acontecerá naquele dia. Mas uma coisa é inegável: a cada momento que passa, aproximamo-nos do cumprimento profético predito nas Escrituras há séculos. Os acontecimentos que testemunhamos hoje não são aleatórios, fazem parte de um padrão mais amplo, um aviso do que ainda está por vir. Se o mundo já está assim, o que o futuro reserva? Como a Igreja resistirá nos próximos anos? Que tipo de oposição os crentes enfrentarão por escolherem permanecer fiéis a Cristo? Como será a sociedade quando cada indivíduo for forçado a fazer uma escolha definitiva, seja conformar-se ao sistema ou sofrer as suas consequências? Estas não são questões para um futuro distante. Eles exigem respostas agora porque o tempo de preparação está se esgotando. Muitos cristãos continuam a viver com uma falsa sensação de segurança, como se tivessem tempo ilimitado para decidir onde se posicionam. Mas a verdade é que a decisão não pode ser adiada. Se esperarmos até ao momento final para tomar uma posição, poderá já ser tarde demais. A Bíblia deixa claro que a verdadeira fé não se trata apenas de palavras, trata-se de ação. Não é suficiente meramente professar a crença em Deus se as nossas vidas não refletem essa crença em cada escolha que fazemos. Chegará um momento em que a neutralidade não será mais uma opção. Ou ficaremos com Cristo ou ficaremos contra Ele. O próprio Jesus advertiu em Mateus 10:22. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este versículo serve como um lembrete sério de que a fé não consiste apenas em professar lealdade, trata-se de permanecer firme quando tudo está contra nós. E o momento dos testes está se aproximando, mais rápido do que poderíamos esperar. Se o que estamos testemunhando hoje é apenas o começo, como será a próxima etapa? Se a perseguição já está aumentando, qual será a realidade daqui a 1 ano? Em 5 anos? Estamos preparados para um tempo em que ser cristão poderá significar perder não apenas status e segurança, mas até mesmo liberdade pessoal? Somente aqueles cuja fé está profundamente enraizada serão capazes de suportar o que está por vir. Aqueles que construíram o seu relacionamento com Deus sobre uma base sólida, na verdade, na oração e na devoção inabalável, terão força para permanecer firmes. Mas aqueles que abraçaram um cristianismo superficial, que se curva com conveniência, lutarão para resistir à tempestade. É por isso que a hora de se preparar é agora. Não podemos mais nos dar ao luxo de viver como meros espectadores, agarrados a uma fé confortável e movida pela aparência. O que precisamos é de uma fé real e inabalável, uma fé que prospere numa ligação profunda com Deus, numa vida imersa na oração, nas Escrituras e na presença do Espírito Santo. O tempo está acabando. E quando vierem as tempestades da adversidade, a única coisa que nos sustentará é a força do nosso compromisso com Deus. Então, aqui está a pergunta final: se Cristo voltasse hoje, você estaria pronto? Se amanhã você fosse forçado a escolher entre negar sua fé ou perder tudo o que lhe é caro, qual seria a sua decisão? Estas não são questões hipotéticas. Aproxima-se rapidamente o momento em que cada um de nós terá que respondê-las. Não há mais tempo para hesitações. O mundo caminha para um ponto sem retorno e somente aqueles que estão espiritualmente preparados terão força para permanecer firmes. Esteja pronto. Os próximos dias exigirão de cada um de nós uma fé inabalável e inabalável.